Boa tarde. Ô, Manuela, eu tô aqui hoje. Você me deixou sozinha? Eu sei que ia ter. Olha onde é que eu tô. Tô aqui em São Mateus, no Santocha. Esse espaço lindo aqui. Ô, Manuela, vim te ver e você fugiu de mim, é? Ah, tá bom. Hoje é segunda, né? Teu domingo, tá certo. A Dani também estava aqui agorinha. Então, hoje eu tô aqui na minha segunda casa, aqui no Santocha, aqui em São Mateus, nesse espaço lindo aqui da Alana, né? Fazem anos que eu venho atender aqui, eu já atendi hoje. Oi, Carla. Oi. E vamos, estamos prontinhos para nossa live de hoje. Bem-vindo todos. Que maravilha! Então, gente, de novo, agora eu acho que não sei o que aconteceu. Aconteceu de novo, né? Que bugou a live do pai. Na hora de salvar, ficou meia hora lá puxando e não salvou. Então, muita gente pediu: cadê a live do pai? Cadê a live do pai? Cadê a live do pai? Então, hoje, nunca é demais, nós vamos reforçar, dar uma passada rápida no conteúdo do pai, que nós já vimos ao vivo na sexta-feira. Então, e faz parte do nosso êxito, o pai. Então, não tem como deixar ele de fora de jeito nenhum. Interessante isso, né? Uau, a live do pai, justamente a do pai. Dizem que a tecnologia está a serviço da gente e também sempre tem seus movimentos a nosso favor, né? Vamos olhar para isso. Vamos olhar para o nosso êxito. O que é êxito para você? O que é êxito para você? O que é ter êxito, uma pessoa de êxito? Aonde nós temos êxito, né? Hoje nós vamos falar do êxito na profissão. Não tem muito como separar, né, o nosso êxito, tudo caminha muito junto, né? O êxito na família, nos relacionamentos, na profissão. É difícil você ser uma pessoa que tenha alto êxito no trabalho e não tenha na família. Pode ser que por um tempo tenha, ele não se sustenta, né? Porque tudo anda junto, né? Nós verificamos, por exemplo, assim, nas empresas a gente vê como tá, principalmente as empresas pequenas, quanto menor a empresa, o êxito nos relacionamentos da sua família de origem e família atual tem muito a ver com a empresa, e a empresa anda assim, ó, junto, né? Quanto maior a empresa vai crescendo, aí realmente vai se afastando. Isso aqui já quando vai passando dos 200 funcionários, né? Até que realmente as grandes empresas é bem independente. Mas as empresas familiares não tem como. Está tudo ligado, tudo relacionado. Muito bem, gente linda aqui. Vamos olhar então para o nosso êxito. O êxito na nossa profissão. Né? Onde que começa o nosso primeiro êxito? Então, nós vimos o nosso primeiro êxito na vida lá no nosso nascimento. Então, a gente nasceu, nós conseguimos, sobrevivemos, nós e a nossa mãe, nós sobrevivemos ao nosso primeiro êxito. O nosso segundo êxito foi tomar a mãe. Então, nós nascemos, saímos, viemos, reconhecemos esse mundo amplo, saímos daquele mundo pequeno, a conquista do amplo, né, através do colo da mãe, do sustentar, né? A mãe é o primeiro sustento. Então, está muito ligado profissão e mãe, porque mais tarde, quem que vai nos sustentar? O nosso trabalho, a nossa profissão. Então, tem muito a ver, está muito ligado com essa memória de sustento da mãe. Tanto que eu falei até assim, a forma às vezes até do amamentar, do alimentar, dessa disponibilidade, dessa gratuitude da mãe com o filho e assim aquele tomar ativo da criança, né? Que é o bebê, para ele receber o leite da mãe, ele tem que sugar, ele tem que puxar, ele tem que se esforçar. Tanto que pós uma mamada, o bebê tá
tá suado, tá exausto, porque é algo ativo, ele tem que dar o seu melhor. É uma questão de vida ou morte, aquele sugar da mãe, né? E essa disponibilidade da mãe já vai dando essa questão da prosperidade. Uma vez nós estávamos fazendo uma live com um grupo de mães, e assim, era um amamenta-amor, né? Eram mães nessa fase puerpéria, pós-parto, de lactação, que dão apoio às mães, às gestantes, pós-gestantes, gestantes e pós-gestantes, né? Com a Dai, com a Fer, e aí a Fer estava amamentando o filhote dela, né? Eu falei, sabe o que você está fazendo? Enquanto a gente estava no Zoom, né? Falei, você está trabalhando aqui a prosperidade financeira do seu filho, essa disponibilidade da gratuitude, de eu estou para você, já vai configurando essa força, né? Que se sugar vai ter com essa disponibilidade, com essa fluidez, né? Então já são bênçãos que vão sendo dadas para a criança, para o seu bebê, né? Nós já vamos recebendo isso. E é claro, todo mundo já vai pensar, ai, mas eu não amamentei o meu filho, ou então, ai, eu não pude ser amamentada, ou então, ai, eu fui com uma ama de leite, né? Então, assim, não quero que ninguém fique aqui, né, no nosso estudo, no nosso saber, preso a isso, entende? Não vai procurar problema onde não tem. Então, se tem problema, a gente busca a origem dele, né? Não é, aí eu tenho medo que as pessoas às vezes fiquem alucinando coisas e vão procurar problema onde não tem, né? Nós estamos falando aqui das bênçãos, e não é uma ou duas ou três, né? São várias bênçãos e também vários traumas, né? E quando tem problemas, tem dores, a gente busca a origem desses problemas e dessas dores, né? Não vai fazer o contrário. Tá indo tudo bem e fica procurando, que nem dizem, chifre em cabeça de cavalo, né? Aqui o meu professor sempre dizia, o Peter Spelter, dizia assim, tem problema, a gente olha, não tem, não vai querer fuçar onde tá indo bem. O time que tá ganhando, a gente não mexe mesmo, tá indo bem. Aí quando dá problema, a gente começa a procurar onde que tem problema. Falar em problema, quando é que nós temos um problema? Quando é que nós temos um problema? Às vezes a gente chega lá, olha aqui, tem um funcionário aqui, tem um colega de trabalho que é um problemão. Ele é uma pessoa problemática, meu Deus do céu. Faz isso, faz aquilo, reclama, dá tudo errado, briga com todo mundo. Meu Deus do céu, aquele cara tem muito problema. Nunca vi. O que eu faço com ele, Fernanda? Primeiro a gente vai refletir quem é que tem problema. Quando é que nós temos um problema? Né? Eu tenho um problema para resolver quando eu tenho uma dor, eu tenho uma dúvida, tenho algo que eu não consigo resolver. Então, eu tenho um problema. Eu não sei como lidar com meu colega de trabalho, eu não sei como lidar com meu irmão difícil, eu não sei como lidar com esse filho que não para quieto, eu não sei. Geralmente as pessoas vêm dizendo ali, aquela criança é um problema, aquele aluno é um problema, meu colega de trabalho tem problema, meu irmão tem problema, pode ser que ele tenha, entenda? Mas ele tá bem, meu irmão lá tá bebendo, bebe, não trabalha, não sei o quê. Meu irmão tem problema, mas ele tá feliz, entende? Ele acha que ele não tem problema, ele acha que tá certo, vivendo desse jeito, e trocando namorada, e enfim, pra ele tá bem. Eu que tenho um problema que não sei como lidar com isso com ele. Ou, enquanto mãe, eu não sei como lidar com esse filho que não para quieto. Ou, professora, eu não sei como lidar com essa criançada que não quer saber de fazer tarefa de matemática, só quer fazer em artes, educação física e música e não querem saber da matemática. Aí eu tenho um problema. Como que eu vou fazer para essas crianças olharem para a matemática? Entende? Então, eu tenho um problema. Quem tem um problema? Eu, quando eu não sei o que eu fazer. Geralmente a gente diz que é o outro que tem problema. Então, isso é uma chave que a gente vira,
porque nos traz muito produto. E a gente puxa o problema para cá, mas também a solução. E a gente não fica vitimado na dependência de que o outro, eu só vou ser feliz quando meu irmão parar de incomodar meus pais. Eu só vou ser feliz a hora que essa criançada se acalmar e eu puder dar minha aula do meu jeito. Tá entendendo? Às vezes do meu jeito não chega. Então aqui tem um problema, né? E isso a gente leva para a nossa profissão. Isso a gente leva para a nossa profissão, essa clareza, né? De aonde que tem a solução. Lá no outro ou em mim, né? Então, primeiro êxito, nascimento, ir em direção à mãe. E agora, tomar o pai. Nós vamos voltar lá na última live, esse sucesso de tomar o pai. Tomar pai e mãe é ter êxito na vida. E a partir desse movimento, tudo se expande na vida. A nossa profissão, a nossa saúde, o nosso relacionamento pessoal. Porque assim, quando nós não tomamos o suficiente e temos aquela coisa assim, faltou o pai, faltou algo, mãe, nós não tomamos tudo, nós vivemos com pouco menos. Não tomamos a felicidade na vida na sua completude, porque é como se a gente quisesse dizer, pai e mãe, faltou algo, então eu não vou ser tão feliz como eu podia, porque faltou algo que vocês não me deram. A hora que eu consigo tomar pai e mãe na sua plenitude, e é algo ativo, é quando eu digo sim para a vida do jeito que chegou para mim, através desta mãe, através deste pai. E se não fosse exatamente esta mulher ou este homem, não ia a vida chegar para mim. Não existe filho sem pai e sem mãe. Não existe filho de mãe solteira, tem um pai. Sem um pai não existe mãe. Uma mãe não é mãe sozinha, sempre tem um pai. Nós precisamos sim reconhecer isso, dar um bom lugar no coração, e aqui não quer dizer amar. Isso é uma grande coisa que as pessoas escutam sem eu falar, sabe? Quando eu digo tomar os pais, elas escutam tem que amar os pais, mas não é. Nós temos que tomar, nós temos que respeitar esta ordem da vida. A minha vida veio para mim através deste homem e desta mulher. Independente de certo ou errado, bonito ou feio, é meu pai, é minha mãe. E eu digo sim para a minha vida. Sim, meu pai, minha mãe, é você. Meus únicos pais. Então esse movimento do sim, ele é mais do que um aceitar, porque quando eu digo assim, eu aceito minha mãe, é quase que eu engulo. Quando eu digo, tá bom, eu aceito meu pai. É como se eu falasse, já que não tem outro, né? Tá, vou aceitar esse aqui mesmo, tem. Tá louco, mãe? O que você foi achar pra mim? Não tinha outra coisa melhor? O tomar é ativo, é diferente. Ele diz sim. Sim. Então, nós nascemos, vamos para a mãe, e a mãe é que abre a porta, abre o canal, abre a força para ir em direção ao pai. Ô, Jane Carla, você quer entrar na live? É isso mesmo? Você quer participar? Quer dar um oi aqui? Eu abro para você. Confere para mim que eu recebi aqui uma solicitação para participar ao vivo. Ia ser muito bom ter você aqui. Vamos ver. Ela já manda o ok. Se for, eu já te chamo pra gente bater um papo. Sexta passada entrou a Ferlense, né? Que ela tava lá na África. Pena que perdemos o papo dela, foi muito legal. Ela tá fazendo um trabalho voluntário incrível na África. Então, esse tomar é algo ativo. Não, Fer, só tô assistindo. Ah, vamos marcar então. Vamos marcar pra gente conversar. A gente tem muita coisa aqui para compartilhar com o pessoal, né? Mas viu que você me mandou uma solicitação?
E esses papos, assim, são bem legais, né? Porque a Jane e Carla, a gente tá junto há muito tempo já nesse saber sistêmico, né? E ela apresentou esse saber no mundo jurídico, né? E foi muito legal as nossas experiências, a gente pode compartilhar. Inclusive, logo a gente vai retomar algum trabalho lá no Sejusc esse ano, que ainda deu uma parada com a pandemia, né? Ah, tá bom. Mas não foi por acaso, nada é por acaso. Não foi enganado, não. Assim, pode ser que. Eu sei que é fácil a gente solicitar isso, né? Mas eu acho que já surgiu uma ideia aqui. Se você topar, a gente vai agir. Acho que todo mundo agora ficou com vontade de te ouvir. Então, voltando lá na origem. O amor do filho só chega ao pai com a permissão da mãe. Como que se dá essa permissão? A hora que essa mulher concorda que esse homem, que esse parceiro é o pai certo para a criança. Se essa mãe diz assim, este aqui não é o pai certo para o meu filho, ela não impede que continue a fluir o amor. Porque a hora que ela fala assim, meu querido ou meu parceiro, se não fosse exatamente você, eu jamais teria esse filho. Então, a hora que no coração a mãe consegue ter esse respeito ao parceiro, ao pai do próprio filho, o amor chega para o filho. Pode ser que mais tarde algo aconteça aqui na relação entre o casal. E aqui muitas vezes a gente vê que porque às vezes um fica magoado com o outro, como se fosse uma vingança, isso se rompe. A mãe não permite que o filho vá para o pai e mais tarde, um dia isso se volta contra ela. Porque o filho tem todo o direito, ele tem todo o direito de estar conectado ao pai e à mãe. Então aquela mãe que se opõe, que o filho vá para o pai, que possa declarar o seu amor ao pai, algo vem mais tarde em cobrança em direção a ela, né? Quando às vezes um casal entra em conflito e um deles fica falando muito mal do outro, por exemplo, vamos pegar casos bem comuns, um casal bem comum, teve um filho e a criança estava lá e algo aconteceu e esse homem se perdeu. E essa mulher ficou com toda a sobrecarga do filho e tal. E aí ela ficou com muita raiva desse homem. E aí ela fica falando pro filho, porque teu pai, olha o que ele fez comigo. E daí conta pra mãe. E a avó fala mal desse homem, e os tios falam mal. Olha que malandro sem vergonha, que tarará, olha só o que ele fez. Ou não tá trabalhando, ou então saiu com outra mulher, ou então... Olha só, e fica falando mal deste homem na frente junto com essa criança. E aí a criança vai se deprimindo. Porque ela sente que metade dela não é certa para a mãe, não é certa para a avó, não é certa para toda a roda do chimarrão dos vizinhos. Então ele percebe que metade dele é mal, é ruim. E às vezes acontecem as depressões, as mutilações, os autoboicotes, né? A criança começa a se autopunir, porque metade dela é ruim. Então, quando isso acontece, o que eu sempre digo para os casais, não fala mal do pai do seu filho para ele, jamais. Porque no filho, pai e mãe estão unidos para sempre. Quando o padre chega e fala lá, né, no casamento, o que Deus uniu, o homem não separa. Não é aquele ato ali, ó, do ritual. Um casal se une num filho para sempre. E ali jamais se separa. Pai e mãe estão unidos para sempre. Entende? O casal pode se separar, mas pai e mãe jamais. Então, quando acontece isso, de um se opor ao outro, os adultos dizem assim, meu filho, fica de fora. Aqui o pai e a mãe dão conta do recado, né? Que é coisa mais triste quando se perde, por exemplo, assim, a ordem. Na adolescência, a mãe está com uma crise e vai se aconselhar com a filha,
mesmo adolescente ou mais velho. É demais para uma filha, para um filho chegar dizendo: mãe, pai, por favor, se separem. Pai, mãe, por favor, façam isso. É demais para um filho. É demais para filho jovem. Pior ainda, adultos também. Nós vamos sempre nos aconselhar com os iguais, com os irmãos, com o amigo, com o terapeuta, com o colega, com o pai, com mãe, com o tio, com o vô. Jamais com os menores. Aí aquela mulher separa, tá toda bonita e sai passear para a balada com a roupa do filho, da filha. Aí acha o máximo quando os amigos dizem assim: nossa, que lindo! Não sei quem que é a mãe, quem que é a filha aqui, que linda, que mulher jovem. Olha só. Quanto tempo para esta filha ficar depressiva? Porque ela perde a mãe. Amiga ela tem na escola. Então, o filho se fica forte com o pai e mãe no lugar. A hora que eles ficam, o pai vai beber junto com o filho. Acha o máximo. Não, não e não, e não, e não. A mãe sai com as amigas dela, no lugar diferente da filha. O pai sai com os amigos dele, no lugar diferente do filho. Olha lá o que a Nath falou. Sempre ouvi isso. Até não sair mais com a minha. Que alívio que dá, né? Tão bom. Deixa sua mãe linda, maravilhosa com as amigas dela e você com as tuas, né? E não venha me contar dos seus casos, mãe. Você se resolve lá. Eu fico com os meus. Eu posso contar para você, você não conta para mim. Me poupe, mãe, por favor, né? Deixa, cada um preserva o seu lugar. A ordem dentro do sistema familiar precede o amor. Por isso que eu estava falando assim, aqui a gente não pode confundir o tomar, o pai e a mãe em amar. Eu tomo, eu agradeço, eu recebo a vida. E claro, se eu conseguir tomar e ainda amar, melhor ainda. Entende? A ordem precede o amor. Aonde tem ordem, o amor tem chance de crescer. Porque só amar não sustenta se eu estou no lugar errado. Entende? Se eu amo demais, mas estou no lugar errado, estou no lugar de filha do meu marido, está errado. Eu fico no lugar de esposa. Entende? Aí nós vamos falar muito ainda sobre a ordem nos nossos relacionamentos. E aqui a gente está falando dessa primeira ordem. O amor do filho chega ao pai através desse respeito à mãe. Nem que ela diga só naquele momento eu te amei, eu te quis e eu assumo as consequências. E ele é seu pai. E às vezes quando ele nem assumiu a criança, a gente diz assim, muito obrigado. E eu ainda fiquei com o troféu. E amando o nosso filho, eu amo você nele. Obrigada. Isso alivia para a criança, né? Então, nós precisamos esta chegada ao pai. A mãe, então, é toda quando nós tomamos a nossa mãe, nós tomamos a energia do sustento. Com a mãe nós sobrevivemos. A mãe, quando a gente acha um trabalho e a mãe vai chegar assim, meu filho, que legal que você está, seu trabalho, me conta, tá dando para comer? Se a gente falar, sim mãe, eu estou me alimentando bem, a mãe vai ficar feliz. Aí o pai vai chegar e vai falar assim, muito bem, e qual é o próximo passo? Como é o plano de carreira e a sua pós-graduação? E como que vai ser isso? E o que você está planejando para o seu futuro? Então, com a mãe nós sobrevivemos, com o pai nós vamos além. O pai leva para o futuro, ele abre as portas, ele leva para a superação. Essa energia masculina, ela faz ir além, romper, ir além. Isso é tomar o pai, as bênçãos do pai. E eu consigo tomar as bênçãos do pai, não é que eu precise ter aquele relacionamento da família Doriana com meu pai e com a minha mãe. Não, o que é que eu preciso fazer? Isso. Reverenciar. Dizer sim para o meu pai e para a minha mãe. Tirar o julgamento, tirar as intenções sobre os nossos pais, retirar as nossas... Lembra os filtros, né? Cada vez que eu vou colocando entre eu e meu pai e minha mãe,
análises, julgamentos, críticas, expectativas. Eu vou criando uma parede entre nós. E o fluir da vida, as bênçãos da vida não vêm. Porque quando eu tomo o que eles também têm de difícil, eu tomo também a força. Não adianta só eu querer o que veio de bom. Aí fica fraco, vem tudo no pacote. É quando eu digo sim, sim, esta é minha mãe, este é meu pai. Ele tem tudo isso, fez tudo isso de bom, tem isso de difícil. Olha um pouquinho mais, vamos sair do nosso próprio umbigo. Olha para os seus antepassados, veja seus pais, veja aqui na frente teu pai e tua mãe. Veja atrás deles os seus avós, os seus bisavós, os seus tataravós. Veja. Vai longe, vai até a origem. E perceba e reconheça a evolução deles. O quanto a cada geração eles foram crescendo, eles foram evoluindo, eles foram se melhorando. Tudo que eles foram conquistando, até que a vida chegou para nós. Todos os antepassados. Vocês acham que eles querem o que de nós? Que a gente cresça, que a gente evolua. Eles querem que a gente siga adiante. Ele quer que a gente tenha êxito na vida, porque nós em êxito é uma honra a tudo que eles sobreviveram, a tudo que eles conquistaram. Cada coisa que eu fui feliz, cada êxito que eu consigo na minha vida, eu posso dedicar para eles. E falar, meus queridos, por vocês, em mim, eu fico bem, eu tenho sucesso, eu supero, eu curo. Cada coisa que eu curo em mim é uma honra a cada um que conquistou algo e principalmente que sobreviveu, pelo preço que custou. Isso é tomar os pais, isso é tomar a origem. Quando a gente só quer ficar no bom, no fácil, no bonito, no belo, a gente exclui o difícil. Mas sempre lembre que o difícil é que traz o fator de evolução. O difícil nos leva a longe. O difícil é aquele que nos pega pela mão e nos leva aonde sozinho a gente não ia. E o quanto todos cresceram no difícil. E todos querem, eu tenho certeza que todos querem que a gente siga adiante. É uma honra aos nossos antepassados a gente ter êxito nessa vida. Quando eu falo para eles que foi pouco o que eles fizeram, eu fico infeliz, eu fico doente e eu fico pobre. Estamos juntos até aqui? Quando eu fico nessa postura de exigência que foi pouco, que foi feio, que foi ruim o que eles fizeram, eu fico com pouco aqui. E a hora que eu olho para o difícil e reconheço o difícil deles em mim, às vezes o difícil do meu pai, quem é que me fez eu ficar forte. O difícil da minha mãe foi que eu fiz ter uma superação. E em honra a elas eu levo aquele aspecto de uma forma mais leve, eu vou encontrando o meu êxito. E o que é ter êxito? Êxito é quando eu desenvolvo algo que eu planejei, que eu sonhei, que eu conquistei. E cada um tem a sua medida. Talvez o que é êxito para mim não seja para você, não seja para Paula, para Amabile, para Fran, para Pri, né? Cada um tem o seu êxito. O que atrapalha é quando começam as comparações, começa o sofrimento. E eu esqueço do meu sonho. Dentro da minha história, qual que é o sonho que vem junto comigo? Então agora nós vamos fazer este exercício. Nós vamos fazer um exercício sensorial de pai e mãe, da tomada da vida. Vamos lá?
Então vem cá comigo. Incrível, né, Lucas? Tão simples, mas não é tão fácil. Exige de nós um desprendimento do ego, sabe, Lucas? Acessar isso, liberar muitos controles. Mas é possível. E a gente vai começar então com esse exercício. Então vai lá você, alinha a tua coluna, coloca bem os 2 pés no chão, conecta com a tua respiração, exala bem comprido, isso, não fecha o olho completamente, deixa 20% aberto, inspira bem profundo, retém o ar, com o pulmão cheio de ar, retém um pouquinho e exala ao máximo, tira todo o ar, inspira, retém e exala. E agora eu fecho os olhos e olho para minha mãe. Aquele olhar devocional que uma criança tem para a mãe. Aquele olhar sem exigência. Um olhar pleno, um olhar com o campo aberto, de admiração plena. E diga obrigada, mãe, pela minha vida. Muito obrigada por tudo que te custou e custou a mim. Obrigada, mãe. Muito obrigada. Mãe, você veio primeiro e eu depois. Você é a grande e eu, a pequena, o pequeno. Obrigada, mãe. Mãe, por favor, permita que eu vá até meu pai. Permita que eu declare meu amor ao meu pai. Por favor, mãe. Caso algo tenha se oposto a isso, diga, querida mãe, isso eu deixo com você. Eu sinto muito. Este é meu pai. Obrigada. É o pai certo para mim. E você olha para o seu pai com aquele mesmo olhar devocional e reconheça seu pai. Aquele que chegou, que somou, que agregou vida ao feminino, impulsionou e leva adiante. Meu pai, obrigado pela minha vida. Com tudo que te custa e custou a mim. Obrigada, pai. Pai, você é o grande e eu, a pequena, o pequeno. Você dá e eu recebo. Muito obrigado pela mãe. Ela é a mulher certa para você e a mãe certa para mim. Vocês dois são os pais certos para mim. E ainda permanecendo com a coluna ereta. O teu queixo vai dobrando em direção ao peito.
e você vai reverenciando a vida. E se ainda permitir, afaste a sua cadeira e vai girando o seu corpo, soltando os braços ao longo do seu corpo, direcionando a testa para os joelhos. Nesta postura, algo interno em mim age profundamente em conexão com a minha fonte. E diga para os seus pais internamente: sim. E lentamente você vai desenrolando. Até que você se encoste na sua cadeira de novo. E se ainda permanecer alguma acusação, você retira. Eu retiro acusações, expectativas. Vocês me deram algo maior, a vida. E eu tomo a vida em honra a todos que a transmitiram e agora chegou até mim. E agora, a partir de agora, eu me coloco a caminho para tomar vocês na sua plenitude, do jeito que vocês são, exatamente assim. Eu deixo essa concordância a partir do meu coração. E peço, por favor, me tomem por filho, por filha. E sente seu corpo, sente seu coração. Pai e mãe. Só isso. Não existe bons, maus, ausentes, presentes. Existe isso, pai e mãe. Nesse ponto que eu os tomo. Perceba o que acontece com a sua respiração. E eu olho para frente, para a minha profissão. E digo: com você, profissão, assim como minha mãe, eu sirvo.
com a minha mãe no meu coração, com você, profissão, eu sirvo a muitos, eu sirvo as pessoas, eu sirvo a humanidade. E com o meu Pai no coração, eu vou além. Eu cresço, eu prospero. Pai e mãe, no meu coração. Não é a coisa mais linda do mundo? E eu vou me sentindo mais completo, mais presente, servindo muito mais. Respira profundamente e deixa que cada célula vibre nesta direção. A vida que flui, a bênção que vem lá de trás e eu levo à frente, servindo, passando a vida adiante, através dos meus filhos, através do meu trabalho, através de um propósito maior. E vejo que muitos se beneficiam com o meu trabalho, com a minha profissão, com o meu servir. Olha, que exercício, hein? Até quase poderíamos encerrar aqui. Me conta alguém, por favor, que horas nós temos, porque eu estou aqui no Instituto e o meu reloginho se transformou em um símbolo diferente aqui. Estou sem horário. Só para não me perder, por favor, me informem que horas temos agora. Tem tanta coisa linda. Amanhã a gente vai continuar com êxito na profissão. Sim, obrigado. Obrigada, Cleide. Temos ainda mais 20 minutinhos. O que é que acontece? O que é que acontece com quem não consegue tomar os próprios pais? Na vida, assim, no dia a dia. Como que a gente percebe uma pessoa que tomou os pais no coração? Fazendo o que ela faz, ela irradia. Da faxineira da empresa ao dono da empresa. Eles irradiam no servir. Eles têm consciência do seu trabalho para a comunidade, para o todo. O quanto contribui para o mundo. Quando nós tomamos os nossos pais, nós irradiamos aquilo assim, o trabalho flui, nós vamos para o nosso trabalho com alegria. E as coisas se resolvem, nós nos tornamos solução. Sabe quando você vai querer um serviço, um trabalho, e aquilo não acontece, aquilo não flui, a pessoa não é a solução para você? Ou a pessoa está lá, não vendo a hora para ir embora? Não tomou os pais. Quem não tomou os pais não aceita a sua chefia. A gente diz que acontece uma transposição, enxerga no chefe, no homem ou na mulher, o pai e a mãe. E sabe o que acontece quando a gente contrata, a gente é chefe, contrata alguém que não tomou os pais? Eles ficam exigentes perante a chefia. Querem tudo de graça. Não dão o seu trabalho. Eles esperam receber de graça. Olha aqui, eu separei um pedaço do Bert, do livro aqui, desse livro maravilhoso do Bert. O que ele fala disso quando nós não tomamos os pais? Ele diz assim: todo sucesso tem a face da mãe. Aqui também vamos internamente em direção ao nosso sucesso e aos outros seres humanos, disposto a fazer algo com eles e por eles, servi-los, ao invés de duvidar, ficar parados e esperar que eles se movimentem. Nós temos ação quando tomamos os pais. Então nos dirigimos a eles e ao nosso sucesso, passo a passo, e sentimos a cada passo nossa mãe, carinhosamente atrás de nós.
conectados a ela, estamos bem preparados para o nosso sucesso e chegamos a ele como chegamos à nossa mãe. Primeiro nós fomos até a nossa mãe, agora nós vamos até o nosso sucesso. Então esse ir para a mãe leva ao pai e leva ao sucesso. Não é incrível? Sim. Tá tudo ligado, não tem como separar. Às vezes as pessoas querem segmentar, né? O que mais que nós percebemos, eu sempre digo assim, que aquele que a gente já deve pôr na entrevista de emprego, né? Como que é você e sua mãe? Porque aquela pessoa que ainda tem uma alta exigência com a própria mãe, vai ter uma alta exigência com a empresa. Aquela pessoa, a gente percebe que a pessoa quer o salário sem trabalho. Entende? É uma pessoa que se esconde através do colega, que o outro faça e fica, sabe, andando atrás do próprio rabo. Não tem uma eficiência, não quer fazer o seu trabalho. Ela se afasta do trabalho ao invés de ir para ele com alegria. O trabalho se torna um fardo. Carregar o trabalho é um fardo, é uma maldição. Todo sucesso tem a face da mãe. Quando que o meu trabalho tem sucesso? Quando que eu tenho êxito no meu trabalho? Quando eu vou para o meu trabalho com alegria. E eu tomo a minha profissão como um grande servir. Sai da esfera do estreito, que eu só faço isso pelo dinheiro, pelo salário é muito pouco. É muito pouco se a gente espera só isso. Existe algo maior. E quando nós nos dedicamos, quando nós entregamos este nosso servir, o dinheiro vem para nós, como valor desse servir. Se eu vou me contendo, ele também vem apertadinho, estreito. E quando eu olho para a minha história e olho para a minha primeira profissão, eu vejo que ela me trouxe até aqui. A minha primeira profissão, eu comecei a trabalhar com meu pai no escritório. E eu fazia parte de controle, de fichas, de baixas, de pagamento, né? E eu vejo que hoje eu tenho muita facilidade com planilhas, com custos, né? Porque eu aprendi lá. Então, eu sempre preciso olhar para toda a minha história do meu trabalho que me trouxe até aqui e ver e ter gratidão com isso. Sempre o que veio antes nos traz até aqui, até o que foi difícil. É um eterno movimento de servir e de gratidão. Não importa em que etapa que eu estou dentro do meu trabalho. Se eu estou no meu lugar, eu tenho chance de crescer, eu tenho chance de expandir. E esse meu lugar começa lá, o lugar de filho. Tomando mãe, tomando pai, reverenciando a vida. Dizem que o quanto o queixo chega perto do peito, a facilidade que o queixo chega para encostar no peito diz respeito à nossa caminhada e nosso crescimento espiritual nessa vida. Se o meu queixo ainda não dobra, tem muito trabalho para ser feito aí. Vamos escutar o nosso corpo é muito sábio. Nós devemos, gente, tomar os nossos pais todos os dias. Esse exercício de tomar e pai e mãe tem que ser uma oração pela manhã, do amanhecer. Tomar os pais, reverenciar, agradecer a vida. E aonde a gente vai, a gente leva pai e mãe. E quando está difícil, a gente vai para o colo do pai e da mãe. Fica lá, se fortalece, bebe da fonte e volta para a vida. Nós devemos tomar pai e mãe todos os dias, 3 vezes por dia, após cada refeição. Acho que essa seria uma ótima prescrição. Tomar pai e mãe todos os dias, 3 vezes após cada refeição. Que tal? Não é uma fonte, é a fonte da vida. E lá existe a força da bem-aventurança. A força
no início da vida está a nossa perfeição. E quando eu me reconecto com isso, eu relembro. Na verdade, gente, tudo que eu estou falando aqui é só um eterno relembrar. Porque quando eu faço isso, você na hora reconecta com algo que já estava lá. Te garanto, é só um relembrar. Então vai lá, pega força nos seus pais e conta para eles o quanto você tem tido sucesso na sua vida. E diz: obrigada, mãe, obrigada, pai. Em honrar vocês, eu tenho crescido, eu tenho melhorado, eu tenho esses sonhos. E a gente conta os sonhos para o pai e para a mãe. E dizem: por favor, abençoe meus sonhos. E eu preservo do meu lugar de filho. Aqui eu tenho muita chance. O meu lugar de mãe, aqui eu tenho chance. O meu lugar de companheira, de esposa, de marido, aqui eu tenho chance. O nosso lugar é o lugar mais importante. É o lugar mais importante do mundo. Porque aqui eu me abro para a felicidade, para a satisfação. E as coisas se alinham, se apresentam. E quando vir a dificuldade, eu vou saber lidar. Mas é muito importante a gente conseguir dizer: é para lá que eu quero. Declarar o nosso sonho. Aí a alma vai fazer de tudo para chegar lá. Mas eu só consigo ter essa clareza quando eu estou no meu lugar. Principalmente de filha, de filho. Com os canais, a fonte, o mais abertos, fluidos possíveis. A gente vai falar muito disso aqui. Isso aqui não se dá da hora por dia, é um processo. E hoje a gente começou com o primeiro passo. Esse. Esse é o primeiro passo do sucesso. Tá certo, gente linda? Obrigada por vocês estarem aqui de novo mais um dia. Essa semana a gente tem muita coisa linda. Amanhã a gente vai continuar falando para onde olha a nossa profissão. E depois nós vamos ainda caminhar para o saber sistêmico dentro da nossa carreira, dentro da nossa profissão, dentro da pedagogia. Tá bom, meus queridos? Obrigada por estar aqui. Sempre bom. E agora eu vou para casa. Obrigada a vocês estarem junto. Que grupo lindo que está formando, né? Obrigada, Juliano, Pri, Maristela. Ah, Jamile, oiê, Mabile, sempre aqui. Obrigada, gente linda. Até mais. Tchau.